Boa noite, amigos da Vale TV. Pontualmente 21 horas, começamos o Estação Hamburgo de quarta-feira, num oferecimento de Sicredi, Tecnolar, Central de Alarmes, Brown Móveis e Sebratel. E vem aí a 0 grau de 18 a 20 de novembro em Gramado. Tudo novo, 0 grau, aqui em Gramado, a feira especialíssima do setor calçadista. E hoje aqui na bancada feminina da quarta-feira, eu como mediadora, Karina Moraes, aqui com vocês. Nós temos a Michele Zilá Schumann, advogada, a Elis Barros, psicóloga. Boa noite. Patrícia Spindler, psicóloga. Boa noite, obrigada pelo convite, Karina. E Amanda de Oliveira, que é digital influencer, colunista social de Canoas, que veio nos prestigiar aqui, nos visitar em Novo Hamburgo. Prazer. Isso. Muito feliz com o convite. Amanda. Obrigada. Então tá, pessoal, olha a bancada apresentada, a bancada feminina de quarta-feira, com a minha mediação. E a gente vai tratar de uma série de assuntos relacionados ao universo feminino, assuntos sérios, assuntos mais animados, mais divertidos, mais leves. Mas a gente não pode deixar de falar nessa semana sobre uma questão que aflige a todas as mulheres, né? A gente sempre diz que mexeu com uma, mexeu com todas. Tem a hashtag, né, Patrícia Spindler, né? Que ficou conhecida no mundo todo, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Infelizmente, no Brasil, é triste essa questão do assédio sexual. E também a gente tem um fator que é que nós somos o 5º país do mundo em feminicídio. O aumento nos números de homicídios contra mulheres e feminicídio em São Paulo refletem um cenário que, na verdade, tem âmbito nacional. Então, eu vou falar alguns números aqui para vocês que dão a dimensão da questão. O Brasil ainda é o 5º país do mundo com a maior taxa de feminicídio em números que não param de crescer. Isso é um problema muito sério. Nós temos aqui a Elis Barros, que além de psicóloga, ela é coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Viva Mulher, aqui em Novo Hamburgo. Elis, realmente assim, não para de crescer esse número de assédio e de violência contra a mulher, de todo tipo de violação de direitos contra a mulher? Infelizmente é assim mesmo, né? A gente percebe diariamente no trabalho, assim, né? No CREAS Viva Mulher. E tem percebido mais esse ano, assim, um número crescente muito rapidamente, assim, né? E as violências cada vez mais graves também. Então, infelizmente, né, esse dado condiz com a nossa realidade, inclusive aqui da região. E mais, no ano passado, 536 mulheres foram agredidas por hora, segundo dados do Fórum de Segurança Pública. Estou falando de São Paulo para dar um recorte, né, para falar da questão. Em fevereiro, ainda, a pedido do Fórum de Segurança Pública, o Datafolha ouviu mais de 1.000 mulheres sobre violência contra a mulher. Os dados mostram que 42% delas disseram já ter sofrido agressão dentro de casa. Quer dizer, isso acontece muito, a violência contra a mulher dentro de casa, né? O que já se configura, Michele, violência? Puxar cabelo é violência? Com certeza. Inicialmente, Karina, agradeço o convite. Uma boa noite a todas. Já entrando com um assunto muito sério, né, Michele? Já entrando de cara, né? Mas a violência, sim, a violência doméstica hoje, ela não é só a agressão física, ela é a agressão moral, ela é a agressão patrimonial, ela é a agressão sexual. Então, hoje, a violência doméstica em si, a gente não pode dizer que ela é só um puxão de cabelo, né? Um puxão de cabelo é sim uma violência doméstica, assim como um xingão é uma violência doméstica. Tudo que vem em relação ao gênero feminino, a mulher, ela vem caracterizado de violência, né? E isso sempre, esse aumento até que a gente está trazendo, ele vem muito sempre das pessoas muito
próximas a nós, né? Marido, namorado, companheiro, ex-companheiro, ex-namorado. Então, são pessoas que, na verdade, seriam para fazer o bem a nós e Proteger, fazem né? o mal, né? Deveriam ser as pessoas que mais nos protegeriam, Exatamente. né? Em tese. Patrícia, eu queria ver contigo, assim, questões, assim, que são do dia a dia, né? Às vezes a gente vê homens que não gostam que as mulheres falem. Simplesmente isso. Eles interrompem muito, desconstroem muito o que a mulher tem a dizer. Na verdade, ridicularizam a mulher. Isso também desautorizam, né, a mulher. Isso também é agressão. Sim, é uma violência. Isso a gente vê muito no consultório, quando tu disse dessa hashtag mexeu com uma, mexeu com todas. Na verdade, a gente pode pensar que é difícil tu achar uma mulher que não tenha se sentido violentada, né, por essas situações, por agressores. E, em geral, a gente não pode mais dizer, tem que cuidar da minha filha quando ela sair, quando ela for para a rua, né? Tá comprovado que essa violência está acontecendo dentro de casa. Então, as situações estão cada vez mais graves, como eles diziam, né? E aumentando um número significativo. Pois é, e isso que eu te falei de desconstrução da mulher, assim, essa tentativa que tu deve ouvir muito em consultório, que é, assim, o que nós chamamos de assédio moral. Também deixa de ser um assédio moral junto com a agressão, né? Sim. Verbal. Sim. Que às vezes não é uma coisa tão explícita, assim. Às vezes é uma desconstrução, né? E desautorização. Uma desautorização e que vai gerando uma certa incapacitação, né, da mulher para se sentir mais fortalecida, para poder buscar recursos de ajuda, de apoio, serviços, atendimento psicológico, né? Ela fica muito envolvida numa determinada situação, com temores que vão aumentando, crescendo, fantasmas que são, na verdade, bem reais, né? E muitas vezes é tida como a louca, a histérica, né? A que faz o barraco, e que, na verdade, já está muito inscrito culturalmente na nossa sociedade essa desvalorização da mulher, porque a gente vive numa sociedade machista, né? A gente não pode esquecer desse detalhe. Então... E também acho importante falar, quando eu falo em sociedade machista, essa diferença entre machismo e feminismo. É bem importante falar. Eu acho que isso é bem importante, porque o machismo tem uma hierarquia, não prega uma igualdade, né? É uma superioridade do homem à mulher, né? E o feminismo não é o contrário disso, né? Mas é uma igualdade de gênero, né? Então eu acho que isso é bem importante, assim, porque não se trata de ter um comportamento, um pensamento ou uma prática feminista que quer rivalizar com os homens, né? Muito antes, pelo contrário, quer poder ter igualdade de direitos, né? Justamente para a mulher conseguir ter um outro lugar na sociedade, na família, e se sentir mais fortalecida para a sua trajetória, né? A Amanda, como digital influencer, certamente também ela ampliou bastante o público dela ao longo desse tempo todo, né, Amanda? Sim. Há quanto tempo tu exerce tua profissão? A minha profissão como digital influencer eu tenho faz 3 anos. Ao mesmo tempo que eu tenho como colunista social também. E no meu trabalho eu faço muito desenvolvimento de informações para as mulheres. Hoje, 85% do meu público ele é feminino, então eu lido com as mulheres diariamente. Isso é legal, né? É muito Empoderando legal. as mulheres, então. As mulheres elas têm mudado muito o seu conceito sobre aceitar, né, essa questão de feminicídio. Elas estão buscando mesmo abrirem a boca, né? Bem no português. Elas não ficam mais hoje tão caladas como elas eram. Sim. E esse é um trabalho que a gente consegue desenvolver aqui, tanto na televisão como nas redes sociais, e que tem feito com que essas mulheres abram os seus olhos e que elas tomem, né, coragem para que façam que isso cesse de alguma forma.
Uma coisa também que me ocorreu agora é que muito tempo se dizia que as mulheres não são amigas umas das outras, que as mulheres são concorrentes. São concorrentes, que elas trapaceiam. Isso já caiu por terra, né, gente? Com Pelo amor de certeza. Deus, com a sororidade, essas mulheres estão mais próximas, estão se apoiando. Eu acho que a gente precisa, Karina, desculpa te interromper, mas eu acho que a gente precisa ficar atento a isso, sabe? Porque acho que às vezes, se a gente não cuida, não presta atenção, Acaba julgando uma outra pode mulher. acabar reproduzindo isso que reproduzindo. está muito incrustado na gente. Tá na né? nossa cultura, muito enraizado na Muito. cultura já. E nessa cultura machista, Sim. patriarcal, né? De que parece que estamos lá sempre brigando pelos homens, né? E se deixando de lado e Sim. deixando de pensar na gente como sujeitos mesmo. Eu acho que a atenção sempre tem que ser atenção o tempo todo, né? Porque a gente realmente reproduz, sem querer a gente reproduz mesmo, né? A cultura, porque a gente aquilo tá tão, o preconceito é tão grande, tá tão dentro da nossa cultura, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul. Com todo respeito, adoro meu estado, amo Novo Hamburgo, amo meu estado, mas a gente sabe que isso tá dentro da nossa cultura muito forte, né? Tá muito arraigado. E existem mulheres machistas, né? Não Isso, só homens machistas, né? Tem mulheres também assim, né? Mais ou menos que números tu tens, Elise, lá de atendimentos hoje, lá no Viva Mulher? Mais ou menos. uma Por média. alto, assim, uma média de umas 80 mulheres em acompanhamento, em razão da violência. E aí, pontuo algo, assim, que é bem, que a gente percebe, assim, que é uma pena que seja assim, né? Que as mulheres acabam procurando ajuda, procurando serviços, quando já tem uma violência mais grave ou quando teve uma violência física, né? Mas antes da violência física, existiam muitas outras violências, né? A violência psicológica, a própria violência moral, a patrimonial também, Nós né? estamos falando um pouco, Então, mas precisa chegar até o limite, O limite né, da violência do física. corpo mesmo, né? Do risco de vida, né? Para muitas buscarem ajuda, assim, né? O que é uma pena, porque às vezes a situação já está num risco muito agravado. Sim. Né? E acaba que ela precisa daí sair da sua casa, né? Trocar de cidade, transformar a sua vida para conseguir Sim. se proteger, né? Então chega num extremo, né? E o que se vê na prática mesmo é essa questão, assim, da violência, eu digo, patrimonial, porque a mulher não consegue muitas vezes sair de casa. Sim. Né? Porque ela depende daquele marido, daquele companheiro, daquele namorado para suprir as necessidades básicas da família, né? E em consequência disso também a violência psicológica, porque aquele ofensor fica, né? Tu não vai conseguir, tu não é mulher para sustentar tua família, tu não vai conseguir sustentar teus filhos, né? Tu vai morrer de fome. Então tem toda essa agressão psicológica que acaba acarretando ela em ficar em casa e sofrendo cada vez mais agressões e muitas vezes não registrando boletim de ocorrência, que infelizmente isso é um erro, né? A orientação é que qualquer tipo de violência a mulher deva sim procurar a delegacia da mulher, procurar a brigada militar, procurar centros de apoio que tenham, né, para que possam então fazer o relato dessas ocorrências e sejam encaminhados aos órgãos competentes, né, para os ofensores. E assim, né, existe muito descrédito na questão da medida protetiva, né? Sim. Porque houve esse caso de que a mulher tinha medida protetiva, mesmo assim aconteceu, né, um assassinato, enfim, um feminicídio. Mas o que acontece? A medida protetiva em si, a princípio a mulher vai receber um papel, uma determinação judicial, né? Exato. O homem vai receber porque ele não se aproxime da mulher e a mulher vai ser então avisada disso, né? Mas isso só não é suficiente. Ela precisa ter uma rede que acompanhe, precisa ter o apoio de familiares para que, né, ajude a chamar a polícia se o agressor mesmo assim se aproximar. Precisa estar sendo acompanhada por algum serviço que vai ajudar ela a se fortalecer, vai ajudar ela a conseguir dar conta desse momento, se ele vier procurar. Então, a medida protetiva é um dispositivo muito importante, mas ele precisa também de respaldo. Sim, né? tem que ter uma rede E com de respaldo funciona. Né? Acho que desconstruir um pouco essa ideia de que não funciona. Funciona, só que não dá somente para ficar na coisa do ter um papel que me diz que ele não pode se aproximar. Eu acho né? bem importante tu falar isso, porque isso vale para várias situações, né?
sempre criar uma rede de apoio, né? Para várias situações hoje que tu enfrenta, né? Que envolve segurança pública, então tu tem que criar essa rede, né? Tu tem que criar pessoas que tu vai ter contato, que estão em contato, sabendo a tua situação e podendo acompanhar isso, né? É que eu acho, Karina, que as mulheres ainda, Elis, me corrige se estiver errada, mas assim, me parece que as mulheres ainda ficam muito envergonhadas de viverem tudo isso, né? Exatamente. E às De vezes assumir, muito né? assustadas com a audácia passando dos por isso. homens, né? Para se autorizarem a determinados comportamentos, assim, né? E por que envergonhadas? Porque a sociedade julga, porque as pessoas julgam. É isso que eu estava porque falando elas sobre sofrem julgar. violência e A algumas vítima acaba pessoas sendo vão lá julgada. dizendo, tá, mas o que ela fez para que isso acontecesse? Então, bem importante desconstruir essa ideia machista, esse olhar machista sobre a situação de violência e sobre a situação de assédio também, que a gente falava antes, né? Então, muitas questões de assédio não são denunciadas, por quê? Porque a mulher também acha que aquilo não é muito, que ela pode dar conta, que ela tem que, né, deixar quieto, melhor não O que mexer a com gente tem isso, né? notado nessa questão do assédio, por exemplo, que a gente tem notado quando a mulher descobre que aquele assediador, ele está assediando outras mulheres, e aí parece que aí cria essa força maior para ela denunciar, né? Isso tem sido repetido, né? Não parece, né, Patrícia? Assim, quando às vezes ela tem medo de denunciar porque é comigo, de repente eu interpretei mal. Sabe aquela coisa da mulher, assim? De da repente eu culpa? deixei, né? De repente eu deixei, eu de alguma forma deixei ele pensar isso, Eu né? permiti. Como De novo foi a naquele culpa, programa né? que passou na Globo, do caso do médico que assediava suas pacientes, foi através de uma que teve, né, a voz ativa, e as outras foram criando coragem, então, em si, para se É manifestarem. tão incutida Alguém essa tem que coisa começar, na mulher né? de que ela é culpada pelas coisas que acontecem, que quando acontece alguma coisa, ela se pergunta se ela realmente sofreu, ela é vítima, ou se ela, por acaso, não deixou isso acontecer. Então, acho que quando ela vê isso na outra mulher, é que ela consegue, então, se dar conta. Que não é com ela o negócio, né? Isso acontece muito, né? Por que, Patrícia, que a mulher ainda tem essa coisa de achar que ela é culpada, ela é vítima e ela acha que ela é culpada? Eu acho que isso não é uma coisa muito fácil de ser Não é desconstruída, fácil, né? Eu acho que não é uma coisa simples, não é assim. mesmo? Eu acho que a gente tem conseguido reconhecer, os dados têm nos ajudado, né, a evidenciar que as mulheres são a maioria chefiando as famílias, são a maioria ganhando, inclusive, mais que os homens, muitas vezes, ou não ganhando mais que os homens, mas em postos de trabalho, de uma certa forma, mais qualificados, né, não necessariamente com o mesmo salário, mas, enfim, tem uma série de discriminações aí, mas eu acho que, aos poucos, assim, as mulheres estão reconhecendo a sua coragem, como tu dizia, né, a sua força, a sua capacidade de planejamento, de organização de uma família, de força de trabalho mesmo, e com isso se fortalecendo e deixando de ser tão rival uma da outra, né? Que daí que a gente vê o quanto que a questão da sororidade faz tanto sentido para se fortalecer e ampliar essa rede, né? Porque são muitas as mulheres, dificilmente tu fala com uma mulher que não tenha passado por algum tipo de relação abusiva e que não tenha sofrido algum tipo de violência, seja nas relações amorosas ou nas relações de trabalho. Sim. Dificilmente. Olha, eu vou te dizer que eu desconheço. Eu também. Vou te dizer que eu forte também dizer desconheço. isso, mas eu desconheço. Infelizmente. Algum tipo de violação de direitos, em algum No momento momento da alguma vida, mulher sofreu, com certeza. eu acho que todas, né? Talvez não reconheça como, né? Não Como a Elis reconheça, dizia. Não reconheça, talvez. Não identifique. Não identifique, exato. Já está naturalizado, né? Por isso tão importante, acho que tratar desse assunto, não só em programas, né, Roberta, como tu falava, mas na educação formal mesmo, nas escolas, né? Eu até ia comentar sobre essa questão da educação, né? O que a gente vê hoje, por exemplo, escolas ou até propagandas, se vocês notarem, a colega que é digital influencer também tem mais acesso a propagandas, né, sim. e tal. Mas o que a gente vê hoje em propagandas na televisão para meninas, por exemplo, quando a mãe quer comprar, Dia das Crianças agora vai vir, né? O que geralmente é feito? Boneca, casinha, tudo voltado para que a mulher seja uma dona de casa exemplar,
né? Exato. Cozinha, modelinhos de cozinhas novos, Panelas. Panelas, panelinhas, comidinhas, tudo nesse sentido, né? Tudo valorizando a mulher para o trabalho de dentro de casa. Isso desde a infância. Então, querendo ou não, a gente vai levando isso com a gente. A gente vai crescendo. Isso é um processo de acreditando que é domesticação, né? Tu imagina desde criança, processo de tu vem com domesticação. aquilo, chega no adulta, tu entende que tu tem que continuar com aquilo. Tu não se reconhece Tu em se outros reconhece papéis, em outros né? papéis, exato. Então, chega lá, sou adulta, sou mulher, agora eu tenho que cuidar da minha casa. Porque eu fui criada para isso. E aí chega no momento que a mulher começa a sofrer as agressões, né? E ela tem que se separar. E ela pensa, mas eu não fui criada para isso. Eu vou aguentar, porque eu não posso me separar. Eu ser separada vai ser uma vergonha para minha família, vai ser uma vergonha para a sociedade. E, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo ainda muito atraso nessa questão de informação, que as pessoas pensam, não, eu sou obrigada a continuar casada porque vai ser uma vergonha para minha família, porque as pessoas da sociedade vão falar de mim, porque eu posso não ser bem recebida em alguns lugares porque eu não tenho um marido. Sim. E elas seguem sofrendo os abusos. Mas isso Por causa acontece. disso. Eu, por exemplo, sou viúva e as pessoas perguntam pra mim assim, tá, mas tu não vai casar de novo? Mas e por que tem que casar de novo? Eu disse, mas por quê? Eu já casei? Sim, Oi. infelizmente, 18 anos né? casada. Eu tenho que casar de novo por quê? Aí a pessoa fica, ai, não sei, fica toda sem jeito. Sim, mas se tu é Mas- feliz, né? Mas por Assim. quê? Eu tenho que casar de novo. Eu posso ter namorado, mas não preciso casar. Vai ver né, aquele, necessariamente. mas você é tão jovem. É, né? isso, exatamente. Ah, mas é tão jovem, por que não casa de novo? É bem complicado. Agora, essa questão também que ela falou ali, mas também tem uma outra coisa. Eu tenho notado os comerciais agora, como o comercial da Boticário e de outras marcas, que eles estão trazendo essa questão dos rótulos também, né, Patrícia? sim. Tirando os rótulos das mulheres, né? Então, tem corpos de todos os tipos. Eu acho que a Amanda também pode atestar com o trabalho dela, Ah, né? isso é bem legal. Isso é bem legal, né? Bem legal. Eu acho, né, Amanda, que já não dá mais para ficar com esse discurso tão machista, assim, de que, enfim, as meninas vão vestir rosa, os meninos vão vestir azul, né? A máxima. Não dá pra gente ficar nisso, porque a gente já viu o quanto que violência é gerada aí, né? Sim. Porque tu falava das meninas que tem que fazer um determinado comportamento e os meninos que não podem brincar de boneca, por exemplo, né? Não podem sequer chorar, né? São muito... Não podem chorar, não podem Homem falar, chora, homem chora. só podem agredir, né? Foi lançado agora, essa semana, saiu o documentário completo que se chama O Silêncio dos Homens, né? Porque a gente precisa começar a falar mais disso. Eu não né? sei, nós vamos falar porque disso os- no segundo bloco bem mais a fundo. Porque sobre os homens. sobre os homens Como também. nós, mulheres, podemos também estender nossa mão Sim. e querer que eles mudem, né? Que eles, na verdade, não mudem. Na verdade, que eles sejam mais íntegros, digamos assim, Sim. né? E que eles se encorajem a se repensar também, Isso, né? isso. Não só ser o algoz e nem a vítima, mas possam se reconhecer como alguém que vá buscar as suas mudanças também, né? Isso. Principalmente Porque entender também que nós a mulher mulheres não é já cansamos. objeto, né? Entender que não Principalmente entender que a mulher não é um objeto, Não que é. ele tem a posse, né? E nós já cansamos um pouco de ficar cansamos. dizendo, vai pra terapia, É. vai melhorar. A gente já tá começando a cansar disso. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso assim. também tem um limite, né? Também. Tem que ter. E uma coisa aqui, terapia. Tu faz, Amanda, terapia? Não, não faço. Não. Mas eu faço. Eu faço terapia e eu recomendo. Eu acho muito legal. Eu acho muito que bom. quanto mais a gente se conhece, melhor a gente pode conhecer as pessoas. Eu parto desse princípio. Porque, às vezes, as pessoas... O que eu vejo, os grandes problemas são em relação a si mesmo, né? Em relação a coisas que não estão bem claras para si. Até que... Porque todos nós temos, né? Nossos diabinhos, nossos anjinhos, nosso lado B, nosso lado A, né? Então, a gente se conhecer é um processo muito legal e leva a vida inteira, né? A vida gente inteira. não para de se conhecer. Até porque a gente muda, né? A gente muda. E mudar de opinião, gente, pelo amor de Deus, agora, uma coisa que eu não entendo nesses dias atuais agora, é que as pessoas não podem mudar de opinião. Por que não pode mudar de opinião? Eu não entendo isso, né, Iris? As pessoas parecem que estão dentro de umas caixinhas, assim, que não podem mudar de opinião. As pessoas Um fenômeno bastante presente na nossa atualidade, né? verdade. De
de adotar uma linha e continuar naquela escuridão, né? Porque quando tu adota uma linha e não consegue olhar, né, pro contexto todo, tu acaba andando por um corredor escuro, né? O que é uma pena, né? Porque acho que a gente antes, né, agora falava da questão da violência, é também uma forma de olhar só de uma forma, né? Só de um prisma, não conseguir enxergar além disso, né? A gente, né, a questão dos rótulos que vem se desfazendo, né? Que a gente tem mexido bastante nisso, mas mexer nesses rótulos do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser menina, do que é ser menino, mexe muito com a masculinidade de muitos homens e encontrar esse outro lugar requer que tu abra a tua visão para isso, né? Sim. Que tu te abra para ver outras formas de ser homem na sociedade, né? E isso não é um processo fácil e simples, né? Mas a gente pode ajudar, né? A As terapia mulheres, ajuda. as mulheres podem ajudar. Nós podemos ajudar, e nós, enquanto mães, temos que ajudar. Isso também. Precisa. Tudo isso vai ficar para o segundo bloco, nós vamos falar um então pouquinho tá. mais dos homens. Tava aqui Eles louca têm pra que nos falar. ouvir também. Sobre isso. Tá, então daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente está de volta. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Voltando, então, a Amanda aí aprontando no intervalo. Vai entregar, Amanda! Ia gravar uma live. Eu ia fazer uma live pra vocês, gente. Mas então, voltando aqui, a gente estava falando sobre os homens, né? E eu acho que a Elis tem uns números aqui do Atlas da Violência, é isso? Tô vendo aqui, não, eu já tinha visto, mas eu fui recorrer aqui de novo para não me enganar com nenhum número assim. Mas a última pesquisa do IPEA, né, que é o Atlas da Violência, que apurou dados de 2007 a 2017, então 10 anos, né, traz para nós que aumentou bastante, então, o feminicídio, o homicídio de mulheres, né, ele tem dados assim precisos de cada 100 mil mulheres, né, o número, e 40% aumentou o número de homicídios por armas de fogo na residência. É um dos números mais graves que eu vi aqui, assim, ó, eu não vou me ater. Porque vou dizer aqui para ti, além disso que a gente estava falando antes, as notificações de violência por arma de fogo contra a mulher quase quadruplicaram desde 2009. Então. Esse tipo de arma foi o meio mais usado nos 4.762 homicídios de brasileiras registrados em 2013. Foram 2.323 casos, o equivalente a 48,8%. É muita coisa, né? Nossa, é muita coisa. aterrorizante E aí, isso. isso é importante a gente falar que isso está relacionado com a facilitação da aquisição da arma de fogo.
né? Então a gente tem que começar a pensar também, quando a gente fala em feminicídio, em violência contra a mulher, que questões que estão envolvidas nisso e que às vezes a gente pensa que a arma vai defender, mas que a gente já sabe que é o contrário, né? Que aumenta a violência, né? E isso está acontecendo em especial nas residências que têm arma em casa, né? E isso está muito sério, né? Ter arma hoje em dia significa ter uma chance muito grande de acontecer violência contra a mulher dentro da residência. Nós temos aqui também a Michele para falar sobre isso, né, Michele? Tu, como pós-graduada em ciências criminais, né? Sim. Tu poderia falar pra gente um pouquinho dessa questão da arma de fogo? Sim, isso é um ambiente complexo, né, de se tratar, mas eu concordo sim com a Patrícia e com os colegas aqui da bancada. A arma de fogo, ela é um perigo à mulher, sim, ela é. Não adianta discursos, né, de que a arma é uma proteção para a família e tudo isso, sendo que a primeira vítima sempre vai ser aquela que está dentro de casa, a mulher, né? Muitas vezes nós temos ofensores com problemas com alcoolismo, problemas com drogas, com drogadição, que em seu estado acaba utilizando-se da arma para efetuar coisas contra a própria pessoa que está do seu lado, né? Sua companheira, sua esposa. E essa facilitação da compra da arma agora, isso está aumentando consideravelmente os números. Isso tem dados já que comprovam, porque antes a gente já não sabia se a violência estava aumentando porque o ofensor conseguia aquela arma só na forma obscura, né? Naquele lado obscuro se conseguiria de uma forma não lícita, e hoje em dia se abriu as portas para que o ofensor tenha uma arma dentro da própria casa e possa tornar vítima sua esposa ou sua companheira ou sua namorada. E isso tem aumentado muito. A arma de fogo é um perigo, sim, e ela é o principal meio de utilização para os feminicídios. E a gente não pode esquecer que quanto mais armas no mercado legal, mais no mercado ilegal também, cresce, né? Então, tudo leva a um aumento da violência, e quem sai perdendo com isso, as maiores atingidas, somos nós, mulheres. E meninas, assim, e não é só, né? Só é uma palavra que não dá para usar, né? Não é apenas a arma realmente atingindo uma mulher, né? Mas a arma serve de ameaça, né? É uma ameaça constante, uma ameaça de vida, contra a vida, né? Fatal, letal, né? Uma ameaça que muitas vezes mesmo, assim, é comum a gente ver, assim, mensagens que os autores de agressão mandam para as mulheres com a arma na foto, né? Os relatos de terem passado a noite sendo ameaçadas, né, com uma arma na cabeça. Então, a arma é, sim, essa liberação, essa possibilidade de alcance da arma para ter dentro da residência é algo muito sério, e os números já estão nos mostrando que a gente tem que enquanto sociedade, pensar melhor sobre isso. E a ameaça é um crime, né? É um crime tipificado no Código Penal, e muito como a Elis mesmo falou, essa ameaça é constante. O ofensor, ele envia pelo WhatsApp, porque o WhatsApp é o meio mais fácil hoje de comunicação, principalmente quando a mulher não atende o telefone, né? Nesses casos, quando se tornam vítimas. Por meio dali, eles acabam tendo coragem de encaminhar a própria foto da arma, ou até pega uma foto da internet de uma arma, às vezes, para ameaçar a mulher. Mas isso é tipificado, ameaça, sim. Já é tipificado no WhatsApp, né? Já é tipificado. E isso também pode servir como um descumprimento de medida protetiva, quando a mulher tem a medida já implantada. É um descumprimento também. O descumprimento da medida protetiva, ela enseja prisão, né? E muitos o que a gente vê... pelo WhatsApp também é o descumprimento de medida protetiva. Com certeza. Isso é por e-mail, uma ameaça por e-mail, uma ameaça por WhatsApp, uma ameaça por ligação, uma ameaça por terceiros, por família, mandar dizer pela família que vai matar fulana. Isso também
considerado um descumprimento de medida protetiva, né? Tanto que nas audiências o ofensor ele é cientificado sobre o que ele pode, o que ele não pode, né? A vítima também é cientificada dos direitos, mas principalmente ele é advertido das consequências do descumprimento da medida protetiva, né? E isso vem a acarretar prejuízos ao ofensor, que é a prisão, né? E tem sido decretado prisão, sim. Os homens acham que descumprimento de medida protetiva não dá prisão? Dá prisão, sim. E é determinado e eles ficam presos até que seja feita a audiência, né? E sejam esclarecidos os fatos. Aproveitando, Michele, eu gostaria de te perguntar em relação a isso. No caso de um descumprimento como esse, qual a atitude correta que a mulher deve tomar? A mulher ela deve procurar a delegacia mais próxima, ligar para o 190 também da Brigada Militar. Pode ir diretamente, quando ela já tem a medida protetiva já aplicada, ela pode ir, se consegue, né, se dá tempo, ir até o fórum e informar que está sendo ameaçada. Lá é feita uma certidão e imediatamente encaminhado à juíza para que oficie o Ministério Público e tome as providências legais daí depois do parecer, né? Se o ofensor deve ser preso ou não. Mas imediatamente a mulher, tendo a medida protetiva, já tem que ligar para a Brigada Militar e dizer: tenho medida protetiva, primeira coisa que já começa na conversa, né? Tenho medida protetiva, preciso, o ofensor está aqui, preciso de ajuda. Porque a polícia ela tem sim dado um auxílio às mulheres, inclusive aqui em Novo Hamburgo tem a Patrulha Maria da Penha, né? Que legal. Que é uma patrulha especializada a esse atendimento feminino, né? Então eu acho muito importante, mas sim, nós temos esses canais direto na delegacia 190, o Disque da Violência Doméstica 180. também, 180, ou diretamente no fórum. A mulher pode procurar por qualquer meio ajuda, né, hoje. Tem a Delegacia da Mulher, né? Delegacia da Mulher, direto também. Temos aqui no Novo Hamburgo, né? Que fica onde mesmo? Fica junto à Da Delegacia de delegacia. Pronto Atendimento. Sim, Isso. segundo andar, Segundo né? andar. Isso. No endereço do Viva Mulher também já vamos colocar o endereço do Viva Mulher, Sim, né? sim. Acho que é importante. Sim, a Viva Mulher fica na rua Pedro Adams Filho, número 5836, né? Bem no centro, né? Bem acessível também, uma casa lilás, bem fácil de localizar. Já tem essa finalidade a cor, né? E tem justamente Lilás, né? Tem também parcerias com essa rede Lilás também, né? Sim, nós estamos, nós participamos da Rede Lilás, né? Que é uma rede, então, onde se juntam serviços, né? Que fazem o enfrentamento à violência contra a mulher no município. Ah, isso é muito bom. Também, meio acadêmico também entra junto com vocês, né? Sim, nós da temos rede, a parceria né? da FEVALE, né? Através Sim. do A OAB Núcleo de Práticas também. Jurídicas, o Núcleo de Apoio à Mulher, aos Direitos da Mulher. E lá no CRIAS Viva Mulher a gente tem um projeto da FEVALE que se chama Laços de Vida também, que, né, proporciona grupos para as mulheres. De arte-terapia também. De arte-terapia e da psicologia, né? Terapêutico. Muito legal, muito legal. E então, Patrícia Spindler, precisamos falar com os homens também, né? Sim, precisamos falar com os homens, né? Como a Elis falou bem antes, assim, é preciso desconstruir um único tipo de masculinidade, né? Que parece que se um homem não corresponde àquele modelo, então ele não é homem ou ele não é suficientemente homem, né? Então, a gente já, como psicóloga, já sabe que a masculinidade está em crise e já faz um certo tempo, né? E acho que isso, de uma certa forma, é o que leva a esse aumento da violência que os homens produzem, né? Então, o que tem se tentado pensar e trabalhar hoje em dia é com outras formas de masculinidade, né? E para isso os homens precisam sair desse corredor escuro, né, como eles diziam, e precisam se construir de novas formas, né? Engajar os homens, na verdade, da compreensão de novas relações de gênero, né?
É isso? De novas relações de gênero e de novas relações com a própria masculinidade. Sim, né? sim. Um homem que pode chorar, um homem que pode falar, que pode expressar seus sentimentos, que pode buscar ajuda, né? Que pode cuidar da sua saúde, que pode exercer a sua paternidade, né? Que pode respeitar a sua esposa ou a sua namorada. E que não vai ter benefícios se ele fizer tudo ao contrário disso, né? Que ele possa não dizer eu estou ajudando em casa, mas que ele possa Exato. fazer o trabalho doméstico. Exato, né? que ele cumpra o seu lugar, né? Que ele não deixe o seu lugar desocupado, né? Sobrecarregando as mulheres, porque isso a gente também tem dados bem concretos a respeito, né? Mas para isso os homens precisam fazer uma outra construção subjetiva. Isso não é assim um trabalho simples de uma hora para outra. Sim, é um trabalho a longo prazo, né? Mas tem que começar. E tem que começar, e tem muitos homens se colocando de uma outra forma. Porque o machismo, ele é muito sofrido para o homem. Muito. Ele é sofrido, né? Sim, o homem sofrido para todos nós, Todos nós, na verdade, é. Mas tem uma força, né, que mantém esse funcionamento, porque, em geral, o ser humano tem dificuldade de mudar, de fazer a mudança, de se autorizar essa mudança, né? Fica com muito medo. Então, como é que vai ser se não for assim, né? Como sempre foi. Então, mas acho que isso tem acontecido e os homens têm se colocado tão corajosos como as mulheres para ir se reinventando, né? Para ir inventando novas formas de masculinidade. Eu acho que a paternidade é um belo exercício para isso, mas eu acho que não precisa esperar a paternidade acontecer para isso, né? É verdade. Michele, tem algum trabalho nesse sentido, assim, aqui em Novo Hamburgo? Sim. Nesse sentido de acompanhar os homens também, nessa desconstrução? Sim. Na verdade, eu digo assim, o homem está saindo da zona de desconforto, porque ser machista é desconfortável, vamos combinar, né? É verdade. Então, é isso que eu queria saber de ti, assim, o que nós temos de concreto nesse sentido? Nós temos alguns projetos aqui em Novo Hamburgo, né? A iniciar pelo fórum, né, aqui de Novo Hamburgo, pelo juizado da violência doméstica. Temos, na verdade, o próprio grupo do fórum que faz esse trabalho através da psicóloga Maiana, né? Ela começou com a psicóloga Bianca em 2016, teve seguimento em 2017, que é o grupo reflexivo de gênero, né? Então, são casos que a magistrada a doutora Andréia ela identifica em audiência de acolhimento ou até audiência de instrução, depois de julgamento, aqueles casos mais criteriosos, que precisam de um acompanhamento mais específico, né? Ela acaba encaminhando, então, essa psicóloga, que é o setor de psicossocial do fórum, né? E que ali, então, eles chamam para que as pessoas, os homens sejam notificados e lá eles tenham esse acompanhamento. Então, é um grupo reflexivo de homens. Isso né? é importante, mais né? homens. Porque, na verdade, está se evitando chegar àquele ponto, como a Elis tinha falado aqui no começo do programa, chegar ao ponto máximo que é a agressão física, né? Então, já vê que tem um processo que está indo, se encaminhando para isso. Tu já trazer esse homem ali para esse grupo e fazer esse processo reflexivo, né? Muito importante. Nós temos outros projetos também, Karina, que é do fórum lá também. O CIAP, que hoje ele é administrado, que é um centro administrado pela própria SUSEP, né? Que daí são casos quando já houve uma condenação por violência doméstica, né? Aí a própria SUSEP tem a sua equipe que vai até o fórum, que foi instalada uma sala, e faz esse acompanhamento, então, esse grupo reflexivo com os homens lá. Tem também uma parceria com a Universidade Fevale, né, com o setor de psicologia, que é através da coordenadora Michele e com os estudantes, né, de psicologia, que vão, todas as segundas-feiras, eles comparecem no fórum, que são as audiências de acolhimento que tem, e a magistrada faz algumas notificações para os homens, né, para os ofensores, que tiveram seus nomes envolvidos em ocorrências ali, e são feitas algumas triagens ali com esses ofensores para captar os grupos, fazer os grupos depois, né? Temos também uma colega voluntária que é também estudante de psicologia, participou de um grupo também de formação de grupo de gênero em Porto Alegre
e que em todas as quartas-feiras ela costuma também ir lá no fórum para fazer esse grupo de apoio, também fazendo uma triagem, mas conversar com os homens. Mas hoje nós temos esses 4, né? O judiciário em si, em casos mais criteriosos, o CIAP, que é administrado pela SUSEP quando é condenação já, o homem já é condenado pela prática de violência doméstica. Sim. O grupo voluntário, né, que é através da parceria com a Universidade Fevale, e também essa voluntária que vai nas quartas-feiras. Então, estamos andando. Temos já, né? Não estamos começando do zero, isso já é desde 2016 que vem então, esse projeto. Viu? Né? Então, basta a participação. A gente tem que colocar mais na mídia, né? Esse trabalho Exato. também com os homens. Acho importante que a gente dê visibilidade para isso exatamente também. que eu ia comentar sobre isso, que hoje as mulheres elas se organizam, né? São palestras, são workshops, quando vê, reúne 4 ou 5 mulheres e elas debatem sobre vários assuntos, né? Verdade. E nós brincamos que os homens se reúnem para falar de quê? De futebol, de carros, né? E de outras coisas mais também. Mas é importante esse tipo de informação para que pessoas elas possam mesmo se reunir com esse intuito de melhorarem. Muito legal esse projeto. Pode me passar que eu também vou divulgá-lo. Então. Divulgar mais. São Leopoldo tem também uma ONG, que é a Ponto e Gênero, que também, com psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, e que também estão trabalhando a questão das masculinidades de uma maneira muito interessante. Eu acho legal tu falar sobre masculinidades, né? Porque realmente é aquele estereótipo todo, né? O objetivo, na verdade, Karina, desse grupo, né, que meu ponto de vista, pelo menos, acredito também eles que trabalham bastante com isso, o que acontece? A gente quer que aquele homem que teve aquela ocorrência ou já teve uma condenação por uma prática de violência doméstica, ele não volte a reincidir, não volte a praticá-lo novamente. Porque talvez ele não volte com aquela companheira porque separou ou voltaram e acaba não tendo. Mas num próximo relacionamento, se tiver, né, ele acabe praticando de novo o ato de violência doméstica. Então é esse o intuito do grupo. Na verdade é quebrar o ciclo da violência. Exatamente. Porque ele pode ter ciclo. visualizado a violência, ter tido situações de violência de casa na infância. E tem dados, né, Elis, de que essa violência se reproduz, assim, nos diferentes relacionamentos amorosos. Assim, né? E as mulheres também procuram homens, às vezes, com o mesmo perfil, né? Sai de um relacionamento, às vezes, abusivo, não se dá conta, quando se vê, tá no mesmo perfil. Muitas vezes pela própria fragilidade, Fragilidade, pois é. né? A carência. Porque eu acho que isso também é fragilidade. Né? Pode ser que esse lado masculino também. Sim, porque os homens podem, né? Sofrem muito, né? Então essa possibilidade de sofrer e se perceber de uma outra forma e se arrepender, né? E fazer diferente é a chance de se reconstruir. Mas é necessário entender, né? Claro. Que ele precisa fazer diferente e entender que é necessário que ele participe, né, desse grupo, porque uma certa imposição de que o homem participe não vai ter o mesmo resultado. Não funciona. É da mesma forma que a mulher, para poder sair da situação de violência, ela precisa se perceber nessa condição, né, de violência. O homem também precisa se perceber, né, violento, agressivo, para poder falar sobre isso e transformar isso, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa legal da gente pensar enquanto mães, né? E enquanto sociedade, numa prevenção de violência, claro. o cuidado de não incitar a violência pro filho, né? É muito, 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 muito comum a gente escutar assim, aconteceu uma situação na escola, o que tu fez? Ah, mas tu não bateu, tu não xingou, tu não falou e deu de volta. Como se essa fosse a questão da agressão física, né? Fosse a única possibilidade e não um recurso que acontece quando todos os outros já se esgotaram. Né? Então a gente ainda vive nessa sociedade muito repressora. E a né? cultura machista. De uma cultura machista que acaba usando a agressão física como a forma de punição, Isso repreensão. realmente, né? As mulheres também, não só as mulheres, os homens também, os pais, claro. Mas é importante que dentro de casa a gente faça isso, né? E reprima também quando aparece alguma situação de preconceito de um homem, né? Exato. Uma situação de preconceito, daí tu tem teu filho, tu deixa aquilo... Ah, não, mas ele é homem, ele pode ter esse tipo de atitude. Então não, né? A gente reprime na hora, né? Corta
né, de pequeno assim. Cuidar da... E se não sabe Cuidar como com as- fazer bem, se não sabe como fazer bem, o que vai dizer pro filho e tal. Acho que tem muita informação circulando, né? Muitos cursos, muitos profissionais trabalhando com essas questões. Sim. Então acho que tem que buscar uma ajuda, buscar uma orientação que não é o fim do mundo, não. Pelo contrário, é o reinício do mundo, né? Exato. E cuidar muito, né, com essa questão das diferenças dentro de casa. Tem um menino, tem uma menina. Por que um pode certas coisas, o outro não pode? Por que um tem que fazer certas coisas, o outro não tem que fazer? Então, cuidar com essa diferença que se faz, né? É a partir daí que se constrói uma relação mais igualitária, mais equilibrada, né, na sociedade. Sim, sem dúvida. Então, mulheres, né, fazer o seu tema de casa, Nós também na criação temos que dos puxar, filhos, né? Dizem que a mulher do jeito que a mulher está indo, a mulher é o futuro e a gente tem que puxar o homem para caminhar nesse mesmo futuro, entende? Olha... Eu achava que senão a gente vai indo, eu acho que a isso já- gente está indo e eles estão ficando. Eu não. acho que isso já vem acontecendo há bastante tempo e nós estamos cansando. E eu acho que isso é uma coisa legal de pensar, porque às vezes a gente se orgulha, assim, né? Do quanto guerreiras somos, né? E eu acho que isso também tem que mudar. A gente não precisa se desgastar a esse ponto para que as coisas aconteçam. A gente pode se poupar bem mais, né? É verdade. Tinha que se poupar bem mais. Bem mais. Amanda, sobre disso uma coisinha ali sobre o teu trabalho também. O que já tu tem notado nos últimos tempos em relação às mulheres? De que forma mais mulheres agora estão virando digital influencer também, estão virando blogueiras, estão se colocando. Como é que tu vê esse mercado que tu atuas hoje? Bom, para começar, a mulher fala muito mais do que o homem, né? Isso todo mundo sabe, né? Se o programa tivesse 3 horas, nós ficaríamos aqui 3 horas falando de tudo quanto era assunto. Verdade. Eu estava dizendo ali antes, os homens se reúnem, eles falam de carros, falam de futebol, mulheres emendam todos os assuntos. Então, esse abriu, né, mais um canal de comunicação entre as influencers. Hoje, vai calcular dentro das redes sociais, são 70% de influenciadoras e 30% de influenciadores. Uma pena também, né? Porque homens influenciando outros homens poderiam influenciar da forma correta, né? Como sugeriu ali a Michele, que é desconstruir essa imagem tão machista, tão masculina, né? Então, fica aí, né, a minha ideia, ó. Mais influencers masculinos, por favor. Essa questão de profissão é muito interessante a gente comentar, porque eu, como advogada criminalista, eu me vejo por muitas vezes vendo os meus direitos violados como mulher, né? Porque às vezes eu vou chegar num presídio, eu não sou tratada do mesmo jeito que um homem advogado quando chega, né? Sim. Então isso, mas tu é mulher e trabalha nessa área criminal? Sim, sou mulher com muito orgulho e trabalho nessa área criminal com muito orgulho, né? Por que não? Por que eu não posso? Por que só o homem? E isso tem uma característica muito grande. Advogados que trabalham, homens que trabalham na área criminalista, são poucas as mulheres, né? E isso vem de encontro com o que a Patrícia falou, a gente está crescendo, né? Estamos evoluindo nisso. E também com o que a Amanda trouxe agora, a gente busca o nosso espaço, né? Eu vou deixar uma dica de alguns perfis de pais que eu gosto muito, que eu sigo no Instagram. Que legal. E que eu acho muito interessante, que é o paizinho vírgula, o pai mala, o pai vem cá, o canal Ser Pai, Papo de Pai. Eu acho que são os que eu mais gosto, né? Porque é muito legal, porque é importante que nós, mulheres, também possamos entender como que os homens estão pensando, como que eles estão, o que serve para eles, assim, no sentido de funcionar melhor no seu jeito de lidar com filhos, porque não vai ser uma coisa machista se a gente disser como mãe assim, não, tem que fazer, mas tem que fazer daquele jeito ali que eu tô dizendo, né? E aí não dá espaço pro homem se reconstruir e fazer do seu jeito, né? E buscar as suas imperfeições para avançar como nós mulheres também, né? Eu acho que não é uma questão de um jeito melhor ou pior, mas assim, nós mulheres temos muito mais know-how, principalmente em cuidar de filhos, né? Sim. E eu acho que os homens, nesses perfis, assim, dá para acompanhar muito legal o processo deles de estarem se descobrindo e se
sensibilizando, se motivando. São digitais, ó, viu? São digitais, já vou seguir. É muito legal. Não, vale a porque pena. realmente eu vejo a diferença, assim, das pessoas que eu convivo. O homem, ele se transforma muito depois da paternidade. É verdade. Tanto que eu tenho uma opinião que... Eu tenho a impressão que o homem, ele segura tudo que ele pode para ser pai. Os homens, eles ficam cada vez... eu vou deixar para quando eu tiver 40, quando eu tiver 43, quando eu tiver 45... Aí, quando conseguem ser pais, dizem assim, nossa, eu deveria ter feito isso antes. Porque nasce um outro homem dentro daquele homem. E ele começa a se modificar e ter outras visões mesmo. Então, parabéns aos papais. É legal, a gente tem perfis como, por exemplo, eu tenho acompanhado muito o perfil do Mion, né? Que tem o filho autista, o Romeu. E eu acho tão bacana aquilo, ele fala dessa evolução dele mesmo, né? Como ser humano, né? Porque é uma evolução como ser humano. A gente não tá nem falando questão de gênero agora. É como ser humano, porque como ser assim, humano. quantos milhões de certidões sem o registro do pai Pois nós temos no país? É isso também. Muitas, Sim. né? Então, acho que sim, já esgotou, né? Não é uma decisão só da mulher ter filhos, né? Isso precisa ser construído a dois também. É verdade. Isso não é uma consequência qualquer, natural da vida. Isso precisa ser um desejo, precisa ser pensado, planejado. Quanto mais isso acontecer, melhor né? Ou pode ser. Nessa área a gente não tem todas as certezas, mas se encaminha de um jeito mais saudável. Então, acho que a gente tem que investir nos homens e nessa igualdade de gênero, né? Que é o que o feminismo prega. E não, porque as pessoas têm uma ideia muito equivocada disso, né? tem. Eu acho que tem que pensar nessa igualdade, assim. Mas eu acho que é isso, então a gente já está se encaminhando para o final. A gente tem um tempinho ainda para fazer um ponto final para as nossas meninas aqui. Tranquilo? Então, rapidinho, Amanda, eu queria que tu desse um recadinho para os nossos telespectadores do ponto final. Primeiramente, quero novamente agradecer por estar aqui. Foi uma grande honra, Karina, muito obrigada. Quero voltar de novo e quero convidar vocês a conhecerem meu trabalho. Sou digital influencer de moda, beleza e estética. E eu vim lá de Canoas, eu adorei conhecer as meninas, gostei muito do programa e eu espero que todas as mulheres levem com muito carinho tudo isso que a gente falou para vocês. Falem, meninas, falem mesmo, tenham coragem, não se escondam, não se omitam. Sejam mulheres e sejam guerreiras. Muito obrigada. Patrícia Spindler, teu ponto final. Eu gostaria de sugerir que as pessoas, em geral, se escutassem mais. Eu acho que a gente tem conseguido esse espaço de fala enquanto mulheres, mas acho que as pessoas estão pensando agora, não separando gêneros, mas pensando que a sociedade que a gente vive hoje, as pessoas precisam se escutar a si mesmo e ao outro. Acho que a gente tem escutado pouco o outro, escutado no melhor sentido, né? De uma escuta ativa, de realmente querer escutar com quem a gente conversa, com quem a gente realmente tira um tempo para conversar, ou na própria família. Então, eu queria deixar essa ideia, assim, de que a gente possa se escutar mais. Elis Barros, teu ponto final. Queria deixar, então, já passei o endereço aqui do Crias Viva Mulher, né? Mas pode dizer para as mulheres que nos assistem, se estiverem em alguma situação de violência, que busquem ajuda, que procurem romper com esse ciclo. Acho que há recursos para isso. Não é uma decisão fácil, mas é necessária e importante, né? E também deixar o desafio de nós, mulheres mães, que estamos criando filhas meninas ou filhos meninos, que possamos, então, educá-los para a igualdade de gênero, que é super importante, que é um tema que tem muito preconceito, que circula esse tema, mas que nada mais é do que o respeito entre os gêneros, né? O respeito, a igualdade de direitos, nada mais é do que isso. E essa sementinha, que parece tão pouca coisa, é muito, porque isso é que vai mudar essa realidade que hoje a gente vive, de tanta violência, tanta violação de direitos, né, com relação à mulher. Telefone do Viva Mulher, a gente poderia dar? Sim, é o 3097-9482. Michele Schumann, teu ponto final. Eu gostaria, assim, de passar para as mulheres que é possível mudar esse ciclo, né? Que é necessário, na verdade, mudar o ciclo, que não se sintam amedrontadas, não se sintam com vergonha, principalmente,
que, como puxando um gancho da Elias, que temos meios para buscar isso, né? Que as mulheres devem sim denunciar os ofensores, devem procurar ajuda, e isso, como já foi falado no início, tem os meios de comunicação, de contato, que procurem a Delegacia da Mulher aqui de Novo Hamburgo, procurem a Delegacia de Pronto Atendimentos, se for necessário, procurem a Brigada Militar, o Fórum de Novo Hamburgo, mas procurem, não fiquem nesse meio, nesse ciclo de violência, porque nós precisamos dar valor às nossas vidas, né, como mulheres, e que possamos então passar essas informações aos nossos filhos também, né, que não deixamos com que eles se tornem e continuem essa cultura machista, que possamos fazer diferente. Então tá, pessoal, a gente chega ao final então do Estação Hamburgo, desta quarta-feira, dia 4 de setembro. Foi muito bom conversar com essas meninas aqui, todas muito empoderadas. E é importante a gente dizer que a gente não tem mais que aceitar, por exemplo, que equipes de mulheres trabalhando sejam vistas de maneira diferente de equipe de homens trabalhando. Então eu espero realmente que esse programa tenha contribuído para que a gente faça uma sociedade mais igualitária. Então eu fico por aqui, a Vale TV está com vocês e eu me despeço então. O Estação Hamburgo volta amanhã, nesse mesmo horário, 21 horas, aqui na sua Vale TV. Até lá!